Boa noite, pessoal. Pessoal, passando aqui para gravar o meu testemunho, onde eu falei com vocês, né? Hoje eu sou cadeirante, já há 28 anos que estou em cima de uma cadeira de roda. Sou paraplégico desde os 26 anos. Hoje estou com 54 anos e com o meu intuito de gravar esse testemunho é só para alertar, né? Algumas pessoas. Eu creio que esse testemunho pode alcançar um público, não sei o tamanho que vai ser a proporção de alcance, mas Deus o sabe, né? E eu quero dizer, desde o início desse testemunho, que Deus é maravilhoso. Se não fosse Deus, eu não tinha subsistido após o acidente que aconteceu comigo. Com 26 anos, eu estava tomando banho em um rio, acompanhado de irmãos de sangue, meus irmãos e alguns amigos, é onde a gente passou o dia todo bebendo, farriando, e chegando ao final da tarde, eu ia dar o último mergulho no rio para sair, enxaguar, né, tomar banho para ir pegar o carro e a gente ir embora. E nesse último pulo que eu ia dar dentro do rio, tinha um irmão meu, o caçulo, né? Ele falou assim: Valdeci, não pula, porque você está muito bêbado e você pode se machucar. Eu falei: não, esse rio eu conheço ele igual a palma da minha mão, não tem perigo não. E pulei. Amados, quando eu pulei dentro desse rio, eu senti um choque na cabeça dentro desse rio. E quando eu senti esse choque, aí tudo apagou para mim. A vista não enxergava mais nada, não sentia mais nada do corpo, e aonde sobrou só a minha mente, sem ser afetada. Aonde eu, no fundo do rio, eu clamei a Deus pela misericórdia dele. E falei com Deus que se ele ainda tivesse propósito na minha vida, que ele enviasse alguém ali para tirar eu do fundo da água. E como eu pedi ao Senhor em espírito, e eu senti como se tivesse uma máquina daquelas que transporta assim fardos de cimento de um lado para outro. Senti como se tivesse alguém me socorrendo. E eu agradeço a Deus que passei alguns minutos ali dentro da água, sem meus irmãos perceberem, mas a hora que eles perceberam, eles foram atrás e meu irmão tirou eu de dentro do rio, nos braços. E quando eu vi a claridade do céu, é como se fosse uma luz muito grande batesse nos meus olhos, e ali eu entrei em coma e fui para o hospital de base. A gente morava em Paracatu de Minas e essa ambulância trouxe eu para o hospital de base de Brasília, e onde eu fui internado às pressas e fiquei ali para fazer a cirurgia do pescoço que tinha quebrado. Mas nesse meio tempo acabei pegando uma pneumonia lá no hospital, onde eu fiquei quase 30 dias em coma e com pneumonia. E é onde
os médicos pelejou de todo jeito para combater essa pneumonia e não conseguia. Aí eles chamaram meus pais, que eles estavam em Minas, para vir para Brasília, porque eles precisavam da última dosagem mais forte dos antibióticos que existia. Ou eu recuperava, ou eu acabava de morrer, por causa dos antibióticos que são fortes demais. Aí meus pais vieram, autorizaram eles explicar esse antibiótico, e aí onde eu recuperei da pneumonia. E aí, fazendo os 30 dias que eu estava ali no hospital, foi feita a cirurgia na cervical, onde eles tirou um osso no fêmur, um osso mole, e fez o enxerto onde tinha quebrado no pescoço. E aí, o pescoço ficou normal, mas eu fiquei ali no hospital sem sentir nada, meus braços não mexiam, só a boca mexia. Eles colocaram uma tração para puxar meu pescoço no lugar, porque o pescoço tinha ultrapassado, meus amados, de uma maneira assim que o osso de cima ultrapassou para baixo e de baixo para cima. Eles colocaram na tração, que chama, para puxar o osso no lugar. E aí, com tudo isso, eu em coma. E as igrejas, minha mãe colocou, pediu, por onde eu passava, ela pedia os irmãos da igreja para estar orando. E Deus foi maravilhoso. Deus me deu a oportunidade, amados, de sobreviver. E ali mesmo no hospital, quando eu voltei em si, eu reconciliei com Deus, porque na minha juventude, minha adolescência, eu já tinha sido crente, e por negligência eu tinha saído da presença do Senhor e tinha ido para o mundo, fazer tudo aquilo que os jovens gostam de fazer, que é ir para as baladas, para a prostituição, para as drogas. Então tudo isso eu aprendi. Mas Deus, ele é misericordioso, e quando ele tem um propósito, mesmo que a pessoa está indo por caminho errado, Deus tem as maneiras dele de trabalhar. E aonde eu voltei, para o Senhor, ali no hospital, chegando em casa, passei 2 anos orando ao Senhor. Minha oração era: Senhor, eu não aceito essa cadeira de roda, não aceito essa nova vida que o Senhor quer que eu levo. Eu quero que o Senhor me levante dessa cadeira de roda. Eu não quero viver em cima de uma cadeira de roda, dependendo das pessoas para me ajudar a sobreviver. Irmãos, durante 2 anos, essa era a minha oração. E onde o Senhor não tinha esse propósito na minha vida, de me levantar da cadeira de roda. Sabe por quê, amados? Alguém às vezes pode perguntar: Deus é covarde? Não, Deus, ele é amoroso. Disse o Senhor que ele corrige a quem ele ama. Então isso é apenas uma correção do Senhor na minha vida, E hoje estou há 28 anos em cima de uma cadeira de roda. E após esses 2 anos, amados, eu acabei desviando da presença do Senhor novamente, mesmo sendo cadeirante. Saí da casa dos meus pais, fui para a minha própria casa e vivi minha vida, mesmo sofrendo, eu mesmo cuidando de mim, lavando roupa, fazendo comer, se virando a minha vida, mesmo em cima de uma cadeira de roda. E acabei voltando para as drogas, para o álcool, para as baladas. Mesmo em cima de uma cadeira de roda, eu queria fazer o mesmo que eu fazia antes. Meus amados, e o Senhor permite tudo isso, porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para todos nós saber escolher o que nós queremos da nossa vida.
o caminho que nós queremos trilhar. Desde quando Deus fez o jardim do Éden, que ele coloca aquela árvore ali, ele disse para Adão: não coma e nem toca nela, porque certamente o dia que comeres ou tocar, morrerás. Então, amados, Deus deu o livre-arbítrio desde o primeiro homem que Deus começou a colocar ele ali no jardim. Então, a desobediência da humanidade, ela é grande. E, então, amados, mas Deus, ele vem tratando com a humanidade desde o princípio da criação do homem. Deus sempre teve misericórdia, Deus sempre peleja para que o homem volte para a presença dele. Né? Amados, e aí eu sofri uns 6 anos em cima da cadeira de roda, se drogando, bebendo, jogando e se prostituindo, fazendo tudo que um homem normal fazia. E onde eu cheguei, um momento que eu vi que eu estava acabando com a minha vida, porque minha casa tinha virado uma quebrada. Então todo mundo ali no bairro que ia fumar suas drogas, eles tinham minha casa como uma quebrada e corria ali para casa para fumar droga. E todos que ali chegavam para usar suas drogas, eu fumava juntamente com eles. E é onde eu fui me destruindo a minha vida. E quando eu percebi que eu estava prestes a morrer, porque eu estava ficando mais nos hospitais do que em casa, eu comecei a orar ao Senhor pelas madrugadas, clamando ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu peço ao Senhor que leve eu, nem seja para o deserto, nem que eu morra ali como uma víbora na areia quente, mas poupa a minha alma de descer ao inferno. Meus amados, como Deus é maravilhoso. Ele não fez isso, ele não fez o que eu pedia. Deus, ele me tirou eu daquela cidade, me trouxe para Lusiânia, Goiás, e transformou a minha vida em uma nova vida. E durante esses 20 anos que eu estou agora na presença do Senhor, quando eu saí de Minas, eu já deixei o álcool, as drogas, e ainda ficou alguma coisa para ser liberto. É onde eu, chegando na igreja, eu comecei a clamar ao Senhor para que o Senhor me libertasse. E o Senhor me libertou, amados, de todos esses vícios. Tudo aquilo que estava me levando à morte caiu por terra. E agora, nesse momento, amados, eu quero você mãe que vê esse vídeo, você filho que está sofrendo nas drogas, saiba que existe uma porta de escape para você. E essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo que me alcançou, o mesmo que mudou a minha vida. Hoje sou uma nova criatura, sou um novo homem de caráter, homem que hoje a sociedade tem prazer em viver perto de mim, mas antes eu era uma vergonha para a sociedade. Mas eu quero dizer você que ainda está nas drogas, no álcool, na prostituição, na jogatina, não pense que acabou. Não pense que isso também vai te conduzir ao céu. Tudo isso nos conduz à perdição. Mas quando nós reconhecemos que estamos precisando de um Salvador, eu quero te dizer, olha para o céu e saiba que existe uma porta de escape para você. No momento que você estiver pensando que não tem mais jeito para a sua vida, você que está, às vezes, querendo dar cabo na sua vida porque nós já não suporta mais, já não aguenta mais esta vida, quero te dizer, recorra a Cristo, porque Ele é a porta de escape. Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, transformar a sua vida, assim como Ele fez comigo.
Irmãos, aquele homem, que era eu, que pedi a morte, Deus me deu nova vida, me deu saúde, me deu a capacidade, né, de ter uma esposa. Tenho uma esposa, ajudei ela a criar 4 filhos dela, de outro casamento. E tive uma filha com ela, hoje está com 17 anos, já é casada, está na presença de Deus e eu ainda continuo com a minha esposa. Vocês estão escutando o barulho da panela chiando lá na cozinha. Isso é porque eu estou dentro de casa gravando esse testemunho e ela está ali fazendo a agenda, porque acabamos de chegar da igreja. E quero te dizer, não, você mãe, não descrença, não pare de orar pelos seus filhos. Continua orando, continua colocando na presença de Deus. Deus, ele é poderoso para livrar todos os seres humanos. Mas precisamos, amados, orar e nos colocar diante de Deus. Os nossos filhos, nós mesmos temos filhos que não estão na presença do Senhor, mas nós continuamos orando para que um dia eles se reconheçam que precisam voltar para a casa do Pai, que é Deus. E quando eles voltarem, Deus continua de braços abertos esperando aquele que toma a decisão de voltar. Então, amados, esse é o meu testemunho, né, que sirva para muito. É um testemunho de fé, de transformação e de libertação. Saiba você que Deus é poderoso para libertar. Disse a palavra do Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, o Senhor os tornará branco como a neve, como o isopo. Amém, amados? E ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo e uma boa noite para todos.